Esta é a história de uma jovem promessa que em sua descoberta surpreendeu muitos clubes. No entanto, o clube que ficou com ele foi a majestosa Juventus. As expectativas em relação ao garoto simplesmente foram às alturas, mas tal pressão acabou afastando-o dos campos, e o time não hesitou nem um segundo em deixá-lo de lado. Ainda assim, um treinador da categoria juvenil da Fiorentina viu algo incomum no jovem e decidiu contratá-lo, mesmo contra toda a diretoria. Mas embora ele não saiba, foi a melhor escolha, e em breve todos entenderão. A camisa número 10, aquela que identifica um jogador destacado, destinada aos gênios mais impressionantes do futebol. Eu, no entanto, não sou nada disso. Simplesmente sou alguém que não vai desistir, não por orgulho. Só preciso permanecer em campo por aqueles que me apoiam e esperam algo de mim. Eu tenho que continuar sendo visto como um gênio do futebol. Assim, tudo o que passei terá valido a pena. Voltando um pouco no tempo, vemos o time sub-17 da Fiorentina, atual equipe do nosso protagonista. Ele comenta que percebeu que uma mentira é como uma bola de neve. Começa pequena e vai crescendo até sair do controle. Talvez, se naquele momento não tivesse se gabado, não teria tanta pressão sobre si. Logo retrocedemos um dia no tempo. Aqui, o vemos falando ao telefone com alguém, dizendo que marcou 3 gols. Essa pessoa se emociona ao ouvir, já que é a primeira vez que Liam responde que está indo bem. No entanto, para si mesmo, o jovem comenta que aquilo é uma mentira total. Nem sequer é considerado como reserva no time. Ele conta que se inscreveu na instituição da Juventus há um tempo e, por acaso, conseguiu entrar. Mas pouco depois foi transferido para a Fiorentina devido às dificuldades de adaptação. Pelo menos ali, ninguém o incomoda, e o deixam ser reserva tranquilamente. Talvez seja porque pensam que ele não tem talento para aspirar a mais, mas ele se sente bem estando ali. A pessoa com quem falava lhe grita para prestar atenção. Ele, um pouco irritado, pede que se acalme, comentando mentalmente que Kim Yi-bu, sua única amiga de infância, sempre foi muito barulhenta. Quando vivia na Coreia, ela o tratava como um irmão mais novo e cuidava dele. É irritante, mas é uma amiga por quem faria qualquer coisa. Além disso, nunca perdeu contato com ele, mesmo após sua vinda para a Itália. Mentir para ela lhe parece errado, mas não quer se sentir patético diante dela. Além disso, não é como se ela pudesse descobrir. Nesse momento, ela comenta que em breve irá para a Itália. Essa notícia derrubou a confiança do jovem, que rapidamente perguntou o que diabos ela viria fazer ali. Ela respondeu que havia entrado numa escola de culinária como estudante de intercâmbio, e por isso, iria para a Itália, mais exatamente, para Florença. Obviamente é uma grande oportunidade, e ela não a desperdiçará. Além disso, poderá ver seu gênio do futebol em ação. Então, em 2 semanas nos vemos Liam. A notícia foi tão impactante que o garoto deixou cair o celular, perguntando-se como iria jogar na equipe titular em 2 semanas se mal conseguia ser reserva nos treinos. De volta ao presente, alguém chama sua atenção. É o capitão do amistoso que está prestes a acontecer, que lhe informa que sua posição será de segundo atacante e que o treinador pediu para jogar como quisesse. O protagonista pensa consigo mesmo que essa instrução é a mesma de sempre. Ao que parece, o treinador não quer perder tempo explicando em detalhes as jogadas a um jogador com quem não conta. Ele nos explica que sua situação é complicada. Atualmente não faz parte do time principal, que conta com 20 jogadores. E mesmo que conseguisse entrar nesse grupo, não é certo que jogaria, já que 9 ficam no banco e apenas 5 entram como substitutos. Normalmente não se importaria em ser titular, mas agora é diferente. Finalmente tem um motivo pelo qual se esforçar, não ser motivo de piada diante de sua melhor amiga. Seu objetivo no momento é entrar para o time principal. Talvez agora, motivado, consiga impressionar um pouco o técnico. Além disso, como segundo atacante, não pode sair sem marcar ao menos um gol. A partida começa. O time de Jan coloca a bola em jogo rapidamente. Ele, que observava de longe, percebe que, por ser uma quadra menor, o jogo é muito rápido. Então rapidamente se move para frente pedindo a bola. Seu companheiro, sem hesitar, lhe passa o passe. Apesar de ter jogado pouco, Jan conhecia bem o campo, então sabia que um defensor logo o cercaria. Com rapidez de raciocínio, fingiu ir para a esquerda. Mas assim que o defesa caiu na finta, girou para a direita, livrando-se da marcação. Enquanto avançava, viu um espaço entre os que estavam para marcá-lo
e passou a bola. Por um instante, os defensores se fixaram na trajetória da bola, o que permitiu a Jan deixá-los para trás e receber novamente o passe. O defensor não acreditava em como tinha deixado o garoto escapar, mas já era tarde demais. Com um chute épico de perna direita, o jovem Jan marcou seu primeiro gol. Embora todos comemorassem, o protagonista não celebrou, pois ainda não era suficiente. O que lhe pareceu estranho foi como todos haviam se movido exatamente como ele queria. Mais confiante, prometeu a si mesmo marcar outro. Mais tarde, o segundo quarto do treino terminou. O jovem, olhando o placar, disse ter anotado 2 gols, o que considerava bom, mas ainda insuficiente para impressionar. Nesse momento, o treinador Luca se aproximou e pediu que ele tirasse o colete. O protagonista pensou que fosse para trocar de lado. Mas, quando ia fazê-lo, Luca pediu que saísse do campo. Isso, definitivamente, ele não esperava. Mudando de cena, Jota comenta que nada estava acontecendo como havia planejado, pois, de repente, está como reserva na equipe titular. Na verdade, depois de Luca tê-lo tirado do treino, não pensou que voltaria a jogar. Foi tão repentino que não sabia se suportaria a pressão. Nesse momento, o treinador pronunciou seu nome. Assustado, levantou-se como um soldado. Tony pediu que se acalmasse, desculpou-se se o assustara e perguntou se poderia entrar como segundo atacante da equipe, sem colete. O protagonista não entendia como o colocariam para jogar tão rápido, mas, já que era para isso que estava ali, assentiu e foi se aquecer. Porém, estava tão nervoso que caminhava como um bobo. O treinador Tony se perguntou se ele estaria bem, lembrando que, dias atrás, Luca havia lhe informado sobre o grande desempenho de Jan no treino. E isso o surpreendeu de forma positiva, mas sabia que precisava agir com cautela para não assustar sua motivação. Pediu a Luca que o observasse sem que o garoto percebesse. Tony também conta que 3 anos atrás, o jovem encantou muitos clubes de primeira divisão com seu talento. No fim, foi levado pela Juventus de Turim, mas pouco depois perdeu o contrato por dificuldades de adaptação. Assim que soube disso, Tony foi atrás dele. Mesmo sem condições de jogar uma partida, decidiu levá-lo e esperar pacientemente que ele se reconectasse com o futebol. Hoje talvez fosse esse dia. Apesar de ter ficado estagnado por 2 anos, Tony nunca duvidou de seu potencial. Finalmente, o gênio que não conhece seu próprio talento, estava prestes a dar o passo para chegar ao topo do futebol. Enquanto a bola rolava, notava-se que o segundo atacante titular tinha dificuldades para atacar. Isso também foi percebido por Jan, que comentou que talvez só o colocassem em campo para evitar que o titular se desgastasse demais. Ainda assim, ele precisava encontrar uma forma de render melhor que Dino para evitar os defensores. Com o aquecimento terminado, perguntava-se quando entraria, mas logo deixou de dar importância a isso para se concentrar em analisar o jogo e poder mostrar sua melhor versão. Não foi difícil perceber que Gino estava sendo marcado individualmente, o que sempre dificultava o recebimento da bola, e quando conseguia, outro adversário o pressionava, tornando ainda mais difícil avançar. Com isso em mente, Jan se posicionou no lugar do companheiro, concluindo que, se mantivesse o mesmo ritmo de jogo que Dino, também acabaria isolado. Assim, atacar se tornava complicado, e a única solução era arrastar um marcador. Se conseguisse fazer isso, cedo ou tarde surgiria uma oportunidade para sua equipe. No entanto, pensou consigo: se Gino, que é titular, não conseguiu, eu provavelmente também não vou. Nesse instante, teve uma lembrança de quando sua mãe o pressionava ao máximo, mesmo que fosse o melhor da partida. Essa memória bagunçou seus pensamentos e lhe deu vontade de vomitar. O treinador percebeu o que estava acontecendo e, intuindo que era a pressão que o afetava, aproximou-se e disse: seu único objetivo é dar descanso ao atacante. Não se preocupe, jogue como quiser. O protagonista compreendeu rapidamente as palavras, mas não pôde evitar a decepção de ser visto como um simples reserva de energia. Aliviado, comentou consigo que a pressão havia desaparecido, enquanto o treinador se alegrava por tê-lo acalmado. Logo chamou o atacante e pediu a tão esperada substituição. Antes de entrar, o protagonista tocou a grama, comentando que talvez sua melhor amiga pudesse vê-lo jogar uma partida no time principal. Mas isso só aconteceria se conseguisse impressionar o treinador. Após sua entrada, a partida continuou como vinha acontecendo. Só conseguiam trocar passes entre si, devido à forte pressão dos defensores adversários.
Ele reconheceu que seu plano parecia fácil visto de fora, mas aplicá-lo dentro de campo era outra coisa. Além disso, não tinha certeza de que conseguiria fazer o defensor segui-lo. Nesse momento, o zagueiro disse: "Pensei que ao tirarem Dino, colocariam um reserva à altura dele, mas vejo que você não passa de um gandula que nem sequer tem número na camisa." Essas palavras ecoaram fundo na mente do garoto. Não de forma maldosa, mas mostrando-lhe uma realidade que definitivamente não queria aceitar. Rapidamente, afastou esses pensamentos fracos e se lançou na direção oposta de onde deveria ir. Isso deixou o defensor confuso, sem saber o que fazer. O treinador percebeu a jogada do garoto, e um dos companheiros também. Só faltava o defensor segui-lo, e foi isso que aconteceu. O capitão do time do protagonista não pensou duas vezes, e lançou um de seus jogadores no espaço. Jean sorriu feliz, pois sua corrida não tinha sido em vão. Aos poucos, a defesa adversária foi se desorganizando ao tentar cobrir o espaço. Depois de alguns passes, a bola chegou nos pés de Yang, que tinha avançado. Como estava sozinho, ele cruzou para o meio e continuou pela lateral. Logo depois, recebeu um passe de cabeça, mas em vez de chutar, decidiu tocar para dar uma chance melhor. Um dos seus companheiros finalizou e marcou um golaço. O técnico Tony comemorou eufórico, pois sabia que aquele garoto, com essa visão de jogo, podia virar uma lenda. Pouco depois, vemos a amiga do protagonista na rodoviária. Ela manda mensagem dizendo que em breve vai vê-lo, mostrando o quanto é bonita. No dia seguinte, ela aparece em um sonho de Jian perguntando se aquela era a hora de dormir. Ele acorda reclamando que até nos sonhos Qin Yu é barulhenta. Logo se prepara para o treino e sai correndo. Enquanto corre, admite que é cansativo jogar com o time principal. Mas, como conseguiu dar uma assistência, ganhou mais chances de ser escalado no próximo jogo. Chegando ao treino, descobre que ainda não está nos planos da equipe. Ele aceita que seria difícil entrar no time titular tão rápido, mas não vai desistir. Vai mostrar seu valor em cada treino, porque está decidido a jogar aquela partida. O treinador Luca, vendo sua dedicação, se surpreende com o talento dele, dizendo que foi até bom não tê-lo colocado ainda. Tony concorda, explicando que dar tanta responsabilidade de uma vez poderia abalar sua confiança, e que o melhor era ir com calma. Luca ri dizendo que é mais difícil do que fazer amizade com um gato de rua, e Tony concorda. Mais tarde, o treino termina. O protagonista sente a ansiedade batendo, mas ainda não saiu a lista oficial dos convocados. O treinador o elogia pelo bom trabalho e avisa que a lista será enviada individualmente. Ele volta para casa pensando que fez o máximo possível e que agora depende do treinador. Mesmo assim, deseja muito ser chamado. Na sexta-feira, recebe várias mensagens de Qin Iwo, que tinha acabado de chegar, e pede para se encontrarem em 1 hora. Ele não entende por que esperar tanto, mas decide se arrumar. O problema é que só tem roupa esportiva. Como é apenas um almoço com a amiga de infância, não se preocupa. Mas, quando vai sair, o pai o impede dizendo que não dá para ir a um encontro vestido assim. Logo depois, aparece todo arrumado, se despedindo do pai, que lhe deseja sorte, e se alegra por já ter comprado roupas novas para ele não passar vergonha. A caminho do encontro, o protagonista pensa que o pai exagerou. Chegando lá, não encontra a amiga, e decide matar tempo no celular, lembrando-se de como ela era e se perguntando se mudou. Até que ouve alguém chamando seu nome. Ele se vira e vê uma garota linda, que pede desculpas por chegar atrasada. Ele fica sem palavras e tenta cumprimentá-la com um soquinho, mas ela recusa, perguntando se ele não está feliz em vê-la. Ele desvia o olhar, percebendo o perfume dela, e tenta se acalmar. Para quebrar o gelo, pergunta por que está de vestido, já que nunca usava isso. Ela responde que queria estar bonita, afinal está no exterior, e provoca perguntando se ele não acha que ela está linda. Nervoso, ele muda de assunto, mas por dentro admite que ela está muito bonita. Eles vão a um restaurante, onde o protagonista pede várias coisas para ela experimentar. Ela agradece animada, mas brinca dizendo que ele parece um adulto sério pedindo comida. Ele pede para ela comer e parar de falar bobagem. Enquanto ela aproveita, ele só pensa se o treinador já mandou mensagem. Então, Qin Yu pergunta quantos gols ele pretende marcar para ela no próximo jogo, já que é a primeira vez que se veem em 3 anos. Ela até sugere que ele dedique um gol a ela, como já viu jogadores fazendo na TV. Envergonhado, ele pede para ela parar. Mas ela insiste que ele prometa. Ele responde que é difícil prometer algo assim. Isso a deixa decepcionada,
e ele percebe na hora. Enquanto pensa numa desculpa para aliviar o clima, chega uma notificação no celular. Era o treinador Tony. Depois do jantar, Jan a acompanha até onde está hospedada. Em tom sarcástico, ela pergunta se ele consegue voltar sozinho para casa. Ele diz que sim, e pede que ela entre logo. Antes de se despedirem, ela lembra que vão se ver no domingo, e pensa consigo mesma que ele continua tão frio quanto sempre. No caminho, Jan abre o celular e descobre que entrou na lista para o próximo jogo. Mas logo lembra da promessa que quase fez e sente um aperto no peito. Se não tivesse se gabado, estaria tranquilo agora. No fundo, ele pensa que até seria melhor não jogar, assim não passaria vergonha na frente dela. Mas, mesmo com a pressão, sabe que se esforçou muito e realmente quer jogar. No dia do jogo, Jan acorda antes mesmo do despertador, algo que nunca tinha acontecido. O clima parecia o mesmo de sempre, mas ele sentia que o dia era diferente. Mesmo sem certeza se jogaria, estava motivado. Tenta tirar Kim Hyo da cabeça, dizendo a si mesmo que não era por causa dela. Seu pai, surpreso de vê-lo acordado tão cedo, o elogia e oferece sanduíches que tinha feito. Jan prova, mas percebe que estavam horríveis. Para não chatear o pai, diz que vai comer no caminho. Já pronto, se despede do pai, que o incentiva a dar o máximo. No vestiário, um companheiro pergunta como ele está, mas sua resposta não convence. Faz um ano que não joga desde sua passagem pela Juventus, e ainda não estreou pela Fiorentina, por isso o nervosismo. Para se distrair, pega o celular, mas acaba vendo uma foto do seu último jogo, lembrando das expectativas que não conseguiu corresponder. Antes que pudesse se afundar nesses pensamentos, uma mensagem de Kim Hyo chega, animando-o e pedindo que a procure se fizer um gol. Ele sorri, e pensa que dessa vez é diferente. O treinador Luca avisa que é hora de entrar em campo. O time o segue, e claro, Jan vai junto. Apesar de ser apenas um jogo da base, as arquibancadas estavam cheias. Jan nervoso anda de forma estranha, chamando a atenção. Sua amiga na plateia torce por ele e grita para dar tudo de si. Com 5 minutos de jogo, Gino pede a bola, recebe e engana o marcador com um drible de corpo, deixando o defensor perdido. A Fiorentina acompanha a jogada, e Gino chuta ao gol, mas a bola bate no travessão e sai. Os colegas o parabenizam, mas ele não fica satisfeito. Jan também não gosta. Já tinha contado 4 finalizações de Gino, seu rival de posição. Se continuasse assim, seria impossível entrar. Logo depois, Gino leva um golpe no rosto e Luca pede cartão para o adversário. Gino diz que foi só um arranhão e continua jogando. A câmera mostra Kim Hyo, que se pergunta se esse jogo realmente era tão divertido para todos gritarem tanto já que o placar continuava 0-0. Ela lembra que Jan comentou que talvez não jogasse, porque o usavam apenas em partidas importantes, já que era considerado o as da Fiorentina. Preocupada, pensa se não vai conseguir vê-lo jogar. De repente, o estádio inteiro explode de alegria. Finalmente, o primeiro gol saiu. E claro, foi de Gino. A cara de Kim quando viu o gol foi de espanto. Se a coisa continuar assim, as chances de Jan jogar ficam em 0. Mas o protagonista está feliz, porque se o time fizer mais gols, aumenta a chance dele entrar para dar descanso ao Gino. Os minutos finais do primeiro tempo foram totalmente dominados pela Fiorentina, que terminou vencendo por 3-0. No vestiário, todos se parabenizavam e o protagonista, mesmo sem ter jogado, também os cumprimentava, porque o time estava jogando demais. Nesse momento, o técnico Tony entrou para dar instruções para o segundo tempo. Quando terminou, o protagonista pensou em pedir para jogar, mas não conseguiu falar nada. Tony perguntou se ele estava bem e ele disse que sim, mas que precisava ir ao banheiro. Mesmo sem precisar, foi até lá e ficou pensando que já tinha tentado de tudo, só restava esperar, pois o jogo ainda não tinha acabado e qualquer coisa podia acontecer. Saiu de lá mais positivo, enquanto sua amiga, de longe, continuava torcendo por ele. O segundo tempo começou do mesmo jeito que o primeiro. Aos 60 minutos, o técnico pediu para André, atacante reserva, Fabian, defensor, e Jan, terceiro atacante, começarem a aquecer. O protagonista já tinha perdido a esperança, mas quando viu isso, voltou a acreditar. Para mostrar que estava pronto, começou a aquecer bem perto de Tony, que incomodado pediu para ele se afastar e aquecer no lugar certo. Jan pensava que a situação não estava boa. Entre ele, que nunca tinha jogado, e André, que já era cotado para titular, a escolha óbvia era André.
Ainda tinha a possibilidade de entrar Fabian se a ideia fosse segurar o placar. Ele mesmo pensava. Já recebi salário sem jogar nenhuma partida, pelo menos deveriam me colocar agora para pagar essa dívida. Pouco depois, aos 71 minutos, Tony se aproximou do árbitro das substituições. Na arquibancada, os torcedores comentavam que provavelmente Dino seria substituído e que André deveria entrar. Mas, quando viram o número 20 no placar, ficaram confusos, porque nem sabiam quem era esse jogador. Quem sorri é Kim Ivo, feliz porque seu amigo, o gênio do futebol, vai entrar. O protagonista fica sem entender. Mas Luca, o treinador auxiliar, o chama de volta e diz: jogue do jeito que quiser, sem pressão. Esse jogo já está ganho. Nervoso, Yang aceita, dá a mão a Dino e entra em campo lembrando da promessa feita à sua amiga. Para azar de Kim, a bola quase não chega até ele. Quando chega, passa rápido demais. Frustrada, ela grita pedindo que deixem ele jogar, já que é o craque do time. Diz ainda que desde que Dian entrou, está animada de verdade. O jogo fica travado, a Fiorentina só toca e espera uma chance. O protagonista pensa que de fora parece fácil, mas dentro de campo, é como se predadores estivessem à espreita. Ele também tem fome de jogo e dispara para o meio. 2 defensores vão atrás dele. Quando o número 4 do time manda o passe, os rivais pensam que é para o loiro, mas ele deixa a bola passar e vai direto para Dian, que dá um toque sutil e passa pelos dois. Sem perder tempo, avança em direção ao gol. Kim fica surpresa com a velocidade dele, e Luca também, mas principalmente pela forma como Dian conseguiu quebrar o bloqueio. Ele se aproxima da área, olha para os lados e faz os defensores hesitarem. O goleiro grita para marcarem, mas já era tarde. Dian solta um chute fortíssimo, o zagueiro se abaixa com medo e o goleiro nem toca na bola. O estádio inteiro fica em choque. Dian só pensa que cumpriu a promessa. Os companheiros o cercam e o chamam de diferente. Ele não entende o elogio e pensa que é por ser estrangeiro. Luca diz para Tony que não errou em colocá-lo em campo. Tony concorda, mas pede cuidado para não desmotivar os outros. No fim, também o parabeniza, já que ele só entrou na lista graças a Luca. Jean lembra da promessa e procura sua amiga na arquibancada. Quando a encontra, faz uma comemoração estilosa. Kim fica entre pálida e vermelha. Depois, caminhando para casa, ela comenta que está feliz por não ser mentira. Ele pergunta do que ela fala e ela responde: de você ser um gênio do futebol. Achei que só dizia isso para me impressionar. Yang se ofende e diz que nunca faria isso só para agradar. Ela sorri e muda de assunto, perguntando se no próximo jogo ele será titular. Ele fica sem reação. Ela completa dizendo que será contra um adversário difícil, então o craque do time deve jogar desde o começo. Jean pensa que se complicou ainda mais. O próximo rival é o Napoli, que joga com defesa alta e pressão em todo o campo. A Fiorentina está em terceiro no grupo e precisa ficar entre os 2 primeiros para se classificar direto. O jogo será complicado. E depois ainda tem a Juventus, líder do grupo. Kim interrompe os pensamentos perguntando quantos gols ele fará. Ele responde que não é tão simples. Ela provoca dizendo que a confiança do gênio só aparece contra times fracos. Ferido no orgulho, Yang promete dedicar vários gols a ela, mas sabe que se enrolou ainda mais. Envergonhado, acelera o passo para casa. No dia seguinte, estão no treino de recuperação. Dian se pergunta por que tem que estar ali se jogou só 10 minutos. De repente, percebe que Dino está se despedindo dos colegas. Descobre que foi promovido para o sub-19, e todos o parabenizam. Dian fica sem saber se deve fazer o mesmo, mas Dino vai até ele e agradece por ter ajudado, mesmo sem se conhecerem muito. Diz que sua presença acelerou sua promoção. Dian não entende, mas fica contente porque agora sobra mais espaço para brigar pela titularidade. Na sequência, Tony comenta com Luca que Dino foi promovido no momento certo. Se ficasse, só atrasaria seu progresso. Agora precisam focar nos jogadores que têm, especialmente em Jan. Para Tony, dar prioridade a Yang vai valer a pena, já que tem mais potencial e agora pode ganhar experiência jogando de verdade. Luca compartilha a opinião de que Jan tem algo especial. Gino também é bom, mas não nesse nível. Por enquanto, o que mais preocupa é o próximo jogo. O Napoli não é um adversário fácil e pode ser complicado para quem está sem confiança. Tony pensa um pouco e depois pede para colocar em Jan como titular. Esse jogo vai definir o futuro do garoto. Antes de encerrar a reunião, o treinador Tony lembra sobre a gestão do time.
Mesmo que Jan não jogue tanto, devem mantê-lo no grupo. Depois, a cena muda para outro lugar. Um empresário está assistindo a um vídeo de Jan. Ele comenta que o garoto é bom, mas como ainda não o viu jogar ao vivo, prefere não arriscar. No dia seguinte, estamos na casa do pai do protagonista. Ele assiste Kim e Ivo preparar a comida. Quando se cansa, decide ir para o quarto, mas ela não deixa, dizendo que está fazendo algo especial para ele e que pelo menos deve acompanhá-la. Jan, meio incomodado, fala que só queria praticar o que já aprendeu. Nesse momento, ouve uma risada ao fundo. Quando olha, vê o pai fazendo gesto de orgulho, como quem diz que é um homem de verdade. Gosta de futebol e tem uma namorada ao lado. Mais tarde, o pai elogia a comida de Kim e diz que ela deveria cozinhar mais vezes. Ela aceita feliz. Enquanto Jan come a massa, Kim diz que, em troca, ele tem que marcar um gol. Ele tenta desviar do assunto, pedindo para não falar de trabalho. O pai interrompe pedindo desculpas por não poder assistir ao próximo jogo e também por ter perdido o anterior. Jan responde que não tem problema. Ele lembra que foi pela manhã que recebeu a notícia de que seria titular contra o Napoli, e que desde então, o pai não para de se desculpar. Mas Jan acha que, na verdade, é ele quem deveria pedir desculpas, porque o pai deixou tudo na Coreia para acompanhá-lo, e sempre esteve ao lado dele, até nos piores momentos como a queda contra a Juventus. Kim volta a perguntar quantos gols ele vai marcar. 3? 4? Jan diz que não vai responder. Ela aceita, mas logo depois revela para o pai dele o sinal com que ele costuma comemorar, deixando Jan morrendo de vergonha. O pai acha graça e diz que está tudo bem. Quando vê o sogro ajudando a levantar os pratos, Kim insiste que é ela quem deve lavá-los. Chega o dia do jogo. Jan está com os companheiros ouvindo as instruções. Ele se pergunta como conseguiu chegar tão longe, mas promete não decepcionar. O jogo começa. O camisa 4 pede calma e que sigam o treino, mas manter isso diante da pressão do Napoli é outra história. Eles marcam tão forte que a Fiorentina recua em segundos. O treinador nota que vai ser difícil segurar a bola e ainda mais criar jogadas. Quando estavam prestes a perder a posse, Jan se desmarca e dá opção para o companheiro. Ele recebe a bola e parte para o ataque. Quando um defensor vem para roubar, toca para Bruno, o lateral esquerdo, que continua a jogada. Jan corre para o centro para atrair a marcação. Isso dá espaço para Bruno chutar de fora da área. Por pouco não marca, mas é a primeira chegada perigosa. Ele pede desculpas para Jan, que responde que está tudo bem. Logo depois, o Napoli aproveita um erro de passe e faz um gol de cabeça. Jan percebe as falhas do time, mas acredita que ainda podem virar. Aos 40 minutos, o capitão da Fiorentina se joga para manter a posse e grita para todos se concentrarem. Esse espírito anima os colegas e até o treinador. O camisa 8 consegue driblar um marcador, e Jan se aproxima para ajudar. Ele dá um passe e recebe de volta em profundidade, rompendo a defesa. Mas percebe que está sozinho, já que os companheiros não acompanham sua velocidade. Tony observa e pensa no que ele vai fazer. Se demorar, perde a chance. Jan decide ir sozinho. Dribla um, passa pelo segundo com um toque rápido e encara mais 4. Os adversários não conseguem acompanhar seus movimentos. Ele dribla como Messi e só falta o goleiro. Chuta para o ângulo, mas escorrega e cai. Levanta rápido, sem saber se deu certo, até perceber que a bola entrou. Gol. O jogo empata. Tony comenta que o gol vai mexer com o psicológico do Napoli. Luca diz que pensou que Jan ficaria nervoso por ser titular pela primeira vez, mas está jogando como veterano. Outro colega diz que o garoto só colocou em prática o que já tinha imaginado na cabeça, e que logo será imparável. No vestiário, os jogadores discutem seus erros como se estivessem brigando, mas Jan percebe que essa é a forma deles conversarem. Ele pensa no drible que fez. Se tivesse dado errado, provavelmente não teria mais confiança para continuar. Mas também reconhece que não foi só sorte, teve habilidade. O treinador Luca chama todos, e eles prometem voltar para ganhar. Bruno se aproxima de Jan, o parabeniza e o anima para tentarem outro gol juntos. Quando Jan vê sua amiga nas arquibancadas, percebe que ela está com cara de decepção. Então lembra que esqueceu de comemorar o gol do jeito que tinha prometido. Agora fazer outro gol não é mais uma opção, é uma obrigação. Tony pergunta se Jan está bem. Ele diz que sim, mas o treinador nota que parece cansado. Se não aguentar, deve levantar a mão para ser substituído. Jan não tinha percebido que já estava sem fôlego.
Ele se bate no rosto para se animar e promete marcar nos próximos 10 minutos antes de ser trocado. O segundo tempo começa. O Napoli pressiona ainda mais. Os treinadores percebem que essa estratégia deixa espaço demais, principalmente porque subestimam o perigo que é Can. Ele mesmo nota que o lado direito está livre. Se aproveitarem isso, podem marcar. Nesse momento, o capitão da Fiorentina recupera a bola e Can pede o passe com um grito. Nisso, o capitão da Fiorentina consegue parar um ataque do Napoli e recuperar a bola. Can pede o passe gritando, e o capitão não pensa duas vezes, toca para ele. O defensor que estava grudado no protagonista promete não deixá-lo avançar. Já prevendo isso, Can não domina a bola e manda um chute de primeira para a esquerda, onde Bruno já estava esperando. O técnico se surpreende com a leitura de jogo de Young, mas lembra que ainda precisam concluir o contra-ataque. O capitão do Napoli avisa aos companheiros que é a mesma jogada de antes, bastava impedir o chute do camisa 11 para neutralizar o ataque. Um defensor tenta fechar Bruno, mas dois jogadores, incluindo Can, infiltram pelo meio. O defensor decide ignorá-los e coloca toda a energia em travar o drible de Bruno. Só que tudo não passava de uma finta e ele cai direitinho. Bruno cruza rasteiro para Can, que tinha passado por ali segundos antes. Can recebe fácil, mas sem ângulo para chutar, decide dar uma cavadinha no goleiro. A cena corta no suspense. Depois de alguns segundos, com goleiro e zagueiro tentando evitar, o gol aparece no placar. Assim que vê a bola entrar, Can corre para a arquibancada e dedica o gol a Kim Igu, como havia prometido. A partida acaba com vitória da Fiorentina. O técnico do Napoli pergunta a Tony quem era o camisa 20 e de onde tinha tirado aquele jogador. Tony responde que era apenas o reserva do Gino. O loiro não acredita, dizendo que era uma carta escondida, treinada para ser titular. Tony nega e revela que o tirou da Juventus. O loiro tenta lembrar se já tinha visto Young antes, mas não consegue. Tony diz para ele não se preocupar, afinal Young só tinha jogado uma única vez pela Juve, e depois nunca mais entrou em campo. O velho ri, não acreditando que um talento assim não era titular lá. Tony corta o assunto, mas o loiro o parabeniza por ter encontrado uma joia dessas, e diz estar feliz que seja coreano, já que seu clube está tentando contratar um zagueiro da Coreia. Antes de ir embora, avisa que no próximo jogo não será igual, que só perderam porque não conheciam o coreano. Tony, já sem paciência, pede que ele vá logo. Depois reflete que é normal chamarem atenção para Young, afinal nem todo dia se vê um gênio jogar. No vestiário, todos comemoram a vitória e parabenizam Can. Ele agradece, mas avisa que precisa sair, pois alguém o espera. Os colegas tentam segurá-lo para festejar, mas ele é mais rápido e escapa. Diz que quase virou o centro das atenções, mas estava muito cansado e preferia ir descansar. No caminho, encontra Kim, que pede para ele se apressar. Ela percebe o cansaço e se oferece para carregar suas coisas, mas ele recusa, dizendo que ela é menor que ele e não deveria carregar peso. Ela lembra que quando crianças ele era ainda menor. Ele pede que pare com o assunto e pega a bolsa para andar mais rápido. Enquanto caminham, Kim nota que Can está mais feliz do que o normal. Ele não entende de primeira, mas depois reconhece que ficou contente com os elogios do técnico. Corrige dizendo que não é novidade receber elogios, afinal, gênios sempre recebem. Mas que se sentiu diferente em comparação à Coreia. Lá, por mais que se esforçasse, só recebia críticas e insultos. Agora, em outro país, jogando por esse time, finalmente se sente valorizado. Kim promete que sempre estará ao lado dele para apoiar. Can lembra que, mesmo na Coreia, a única pessoa que o animava era ela, sempre acreditando nele. Percebe então que mente para ela às vezes apenas para não destruir essa confiança. Decide que vai se esforçar até transformar todas essas mentiras em realidade. Em seguida, oferece comprar um sorvete para ela. Kim fica animada e brinca dizendo que ele finalmente cresceu, agora já entende das coisas. Ele responde que sim, que agora é um cara grande e cheio de dinheiro, então um sorvete não era nada. No dia seguinte, Can procura Tony para pedir algo, mas não ficamos sabendo o que é. Só vemos que ele aponta para Luca e vai embora. O auxiliar técnico, curioso, pergunta a Tony o que houve. Tony responde que não foi nada demais, apenas que agora Luca teria que ficar treinando com Can até mais tarde, já que ele pediu. Luca fica animado, mas ao mesmo tempo um pouco incomodado pelo trabalho extra. Durante o treino, Can se pergunta se não estava exagerando em pedir isso. Mas lembra que não fez por arrogância,
e sim porque percebeu que precisava melhorar resistência, drible e chute para ajudar o time. Mais tarde, na sala do clube, os técnicos conversam sobre Paolo, que estará no próximo jogo. Tony pergunta se Luca não tinha mandado o vídeo dele, e Luca responde que sim, mas Paolo preferiu assistir pessoalmente. Tony se irrita, mas aceita que faz parte, já que ele só quer ter certeza antes de renovar. Alguns dias depois, Jean ouve os colegas animados. Bruno tinha conseguido um contrato profissional e prometia pagar um jantar para todos. Quando perguntam quanto vai ganhar, ele hesita, mas revela que será cerca de 10 vezes mais que antes, uns $2.000 por semana. Todos ficam chocados, inclusive Jean, que só ganha uns 10 por semana. Ele pensa que, com um salário 10 vezes maior, poderia arrumar a máquina de lavar, dar um carro ao pai e comprar bastante comida para Kim. Depois vai até Bruno e o parabeniza, prometendo comparecer ao jantar. No treino seguinte, após a sessão em grupo, Jean fica sozinho no campo com Luca. Ele tenta driblá-lo várias vezes, mas não consegue. Percebe que a mesma finta não funciona 2 vezes, e tenta uma jogada diferente, conseguindo passar. Luca o elogia. Jean suspeita que ele deixou passar de propósito, mas agradece a dedicação. Durante a pausa, Jean comenta que treinar com Luca é como ter um personal trainer, já que ele faz de zagueiro, goleiro e ainda monta rotina especial para ele. Mas sente culpa por tomar o tempo do treinador. Quando já está exausto, o treino termina. Luca dá um squeeze para ele beber água e fica feliz. Jean estranha, mas não dá importância. Ele só pensa que, se continuar treinando duro, talvez consiga se tornar um bom jogador de verdade. Agradece a Luca, que devolve o agradecimento pela dedicação. Jean, um pouco envergonhado, promete retribuir um dia. Luca se aproveita e diz que, se quiser mesmo retribuir, basta mostrar o melhor no próximo jogo. Jean se assusta um pouco, mas Luca continua. Nada no futebol é coincidência. Um gol de rebote, por exemplo, não acontece por sorte, mas porque alguém chutou várias vezes até conseguir. E conclui dizendo: confie em você mesmo e no seu potencial. Jean fica surpreso com o conselho, mas logo depois se anima porque percebe que tem mais gente confiando nele. A cena corta para o dia do jogo. Dessa vez a Fiorentina enfrenta o Empoli, mas tem uma surpresa. O treinador Tony mandou todo mundo jogar no ritmo do Young. Ele seria o responsável por comandar o ataque e organizar o time dentro de campo. O protagonista não entende bem o motivo disso, e nem mesmo Lucas sabe por que Tony tomou uma decisão tão ousada. A ideia era não colocar tanta pressão no garoto, mas agora parece o contrário. Enquanto isso, nas arquibancadas, Paolo analisa as finanças do clube. Ele reclama que o dinheiro está vazando por todos os lados. O assistente explica que é por causa da grande quantidade de jogadores da base. Paolo entende, mas diz que se focassem só em qualidade sobraria mais orçamento para outras áreas. Ele também critica alguns jogadores que não estão evoluindo, como o que Tony comentou, que segundo ele é só um ladrão de bolas. O assistente aponta para o campo e diz que esse jogador é o camisa 20, vindo da Juventus. Paolo concorda, mas lembra que ele não mostrou progresso em meses e o clube não é uma instituição de caridade. O cara de óculos retruca dizendo que o garoto até vem se destacando ultimamente. Paolo aceita, mas diz que alguns gols não mudam nada. O gordinho concorda com ele, mas comenta que naquele dia veriam do que o garoto defendido por Tony era capaz. O narigudo também concorda e se prepara para observar de perto o desempenho de Jean. Falando nele, o protagonista se sente pressionado por ter que liderar o time, ainda mais jogando fora de casa. Mesmo assim, promete dar o máximo. A postura dele parece épica na transmissão, mas da visão de Luca é só um aceno, ao qual ele responde firme, pensando que confia no garoto. Assim que o jogo começa, Jean parte para cima sem pensar 2 vezes. O capitão, vendo isso, pede para todos acompanharem. Enquanto corre, Jean pensa que o adversário é fraco, então a estratégia é atacar e ser agressivo. O jogador do Empoli que tinha a bola se assusta com a pressão e erra um passe que acaba interceptado pela Fiorentina. O time passa a trocar passes na defesa, esperando ver como o adversário reage. Jean percebe que até o centroavante deles recuou, o que significa que estão na retranca. Ele então pensa em 2 formas de explorar os espaços: fingir atacar por um lado e inverter rápido para o outro, ou partir para o drible. Logo decide o que fazer e dá instruções aos companheiros. O marcador que vinha acompanhando Jean se irrita porque o time da Fiorentina parecia só tocar a bola sem atacar. Mas dessa vez Jean acelera e vai para cima.
O defensor até consegue se organizar, mas Jan o deixa para trás facilmente. Depois faz uma tabela para passar de mais um e já se encontra frente a frente com o lateral. Ele pensa em driblar, mas nota que está sendo seguido e decide recuar a bola. O marcador acredita que ele vai cruzar e se joga no lance, mas Jan, com um toque sutil, levanta a bola por cima dele e recebe de volta. Agora sim, ele fica no mano a mano. Com uma bicicleta desconcerta o lateral e passa sem dificuldade. Sozinho diante da decisão de chutar ou tocar, ele não hesita. Bate pro gol. A bola entra e abre o placar. Tony sorri orgulhoso, enquanto Paolo fica boquiaberto, sem acreditar que um garoto de 16 anos pode jogar desse jeito. No minuto 30 do primeiro tempo, o goleiro do Empoli já está desesperado com os ataques da Fiorentina. Ele grita para os zagueiros pararem Jan de qualquer jeito, mesmo que seja com falta. Só que Yang, ainda de longe, solta um chute fortíssimo que bate no travessão e entra. O goleiro nem se mexe, só pensa como é que vai parar um míssil daqueles. Paolo segue incrédulo. Em meia hora, o time já vence por 3 gols, e Jan participou de todos eles. O de óculos destaca 2 gols e uma assistência. Paolo complementa dizendo que, além disso, o estilo de jogo dele é variado e completo, com potencial para virar craque. Em seguida pede a Roberto, o gordinho, que procure os detalhes da negociação salarial de Federico Chiesa. Como ele demora, Paolo mesmo consulta os dados e manda que entrem em contato com o clube imediatamente, já pensando que vão precisar de mais dinheiro para segurar aquele talento. Ele admite que Tony tinha razão, talvez estivessem diante de um jogador especial. Mais tarde, Jan desce do ônibus do time. O capitão, antes de ir embora, lhe entrega uma bebida dizendo que percebeu como ele estava cansado. Chama Jan de nosso atacante, deixando o garoto confuso. Ele nunca sentiu isso na Juventus. Antes via o futebol como só um trabalho e a cidade como só um lugar temporário. Mas agora se sente ligado à Florença, principalmente desde a chegada de Igu, e por estar desempenhando bem no time. Pela primeira vez, sente que encontrou um lar. Chegando em casa, nota que o pai ainda não voltou, mas imagina que ele ficou preso no trabalho. Enquanto descansa, reflete que jogou 70 minutos, marcou 2 gols e deu uma assistência. Considera que foi uma boa atuação, principalmente porque aguentou mais tempo em campo e conseguiu aplicar no jogo o que treinou com Luca. Mas também percebe que concentrou toda a energia nos primeiros 30 minutos e depois caiu de rendimento, o que prejudicou o time já que ele liderava o ataque. Se fosse contra um adversário mais forte, poderiam ter virado a partida. Decide então que precisa controlar melhor o ritmo na próxima vez. Mesmo assim, fica feliz por ter mostrado seu talento e pensa que gostaria que o pai e Igu tivessem visto. Falando no pai, ele está a caminho de casa quando recebe uma ligação inesperada da diretoria da Fiorentina. Mais tarde, já em família, eles jantam uma comida preparada por Igu. Ela pede opiniões, e Jan responde que está boa. Como percebe que a garota não gosta da resposta, ele corrige dizendo que está deliciosa. O pai, porém, não parece achar o prato tão gostoso, o que deixa o clima tenso. Igu se defende dizendo que foi sua primeira vez fazendo risoto e que da próxima sairá melhor. O pai comenta que risoto é fácil de fazer, mas Igu rebate dizendo que o sabor muda conforme quem cozinha. A conversa vai esquentando até que eles perguntam a Jan o que ele prefere. Ele responde que tanto faz, mas confessa que adora mesmo é um bom sanduíche. Sem querer, dá razão ao pai, que se acha especialista nisso. Igu fica chateada e muda de assunto, perguntando se era verdade que ele tinha feito 2 gols. Jan se ofende por ser tratado como mentiroso, mas antes que a discussão continue, o pai confirma os gols, e ainda conta que recebeu uma ligação do clube elogiando o desempenho do filho. Além disso, eles querem marcar uma reunião o quanto antes para falar sobre os termos de um contrato profissional. Ao ouvir isso, Jan ficou surpreso. Seu pai se aproximou e o parabenizou. Na cabeça de Jan só vinha o momento em que tinha sentido inveja de Bruno, pensando que nunca imaginou estar em uma situação assim tão cedo. Então ele lembrou que sua amiga ainda estava ali com ele e disse: "Viu como era verdade sobre os meus gols?" Ela respondeu tranquila: "Eu sabia. Pesquisei na internet." Essas palavras deixaram Jan preocupado. Talvez suas mentiras já tivessem sido descobertas. A caminho da casa de Ibu, ele perguntou exatamente o que ela tinha visto. Ela disse que só tinha olhado o resultado do jogo do dia. Isso deixou o garoto aliviado, porque pensou que ela tinha pesquisado a fundo. Logo depois,
A garota perguntou se era mesmo tão importante assinar um contrato profissional, já que ele parecia tão feliz desde que ouviu aquilo. Ele disse que era um grande passo. Ela quis saber o que mudaria na vida dele. Ele respondeu que a primeira coisa seria sua estreia como profissional, e a segunda, ainda mais importante, era que seu salário aumentaria. Isso chamou a atenção de Ibu, que quis saber quanto ele ganharia. Ele admitiu que também tinha curiosidade, já que ainda não sabia ao certo. Sem dar tanta importância, ela o parabenizou de forma meio fria. Yang agradeceu e pensou que tudo o que tinha conquistado até ali só tinha sido possível por causa dela. Se ela não tivesse ido para a Itália, nada disso teria acontecido. Por isso agradeceu de novo. Ela não ouviu direito e pediu para ele repetir. Quando ele agradeceu novamente, ela ficou sem graça e acelerou o passo. Ele tentou alcançá-la e se perguntou se ela ainda estava brava por causa da comida. Chegando na casa dela, Ibu se despediu sem muito entusiasmo. Antes que entrasse, Jan agradeceu pela refeição e disse que tinha sido a melhor em muito tempo. Ao ouvir isso, ela mandou que ele esperasse e disse que deixaria passar dessa vez, pedindo que tivesse cuidado no caminho. Jan ficou sem acreditar. Ela realmente estava chateada por causa da comida. No dia seguinte, estavam nas instalações do clube. O agente falou que dessa vez conseguiria o melhor contrato possível. Enquanto caminhavam para a reunião, explicou que negociações eram como deixar o outro lado parecer tolo, e que dessa vez não seria ele. Jan gostava da confiança do homem, e contou que, apesar da aparência de mafioso, ele era correto e competente. Na última vez, ele tinha resolvido 2 contratos, um com a Juventus e outro com a Fiorentina. Logo chegaram até os dirigentes, que os receberam. Nesse ponto a história volta um pouco para mostrar Paolo e Roberto discutindo sobre o contrato que ofereceriam a Jan. Paolo perguntou se havia algum problema com os termos. Roberto respondeu que achava o valor difícil de entender. Paolo, irritado, perguntou se ele duvidava da sua visão por achar que estava velho para o trabalho. Roberto disse que não, que respeitava sua experiência, mas não entendia por que oferecer tanto a um garoto tão jovem e sem experiência. Paulo explicou que para um adolescente aquela quantia mudaria a vida, mas para um titular não era nada. E que Jan logo seria titular. Ele contou que anos atrás, quando treinava o Sub-19, viajou com o time para a Espanha pouco depois da Eurocopa de 2008. Lá viu nascer o estilo de jogo que dominaria a Europa, o tic-tac. Mas o que mais o impressionou foi um garoto franzino da Real Sociedad, que passou por todos os seus jogadores mais fortes com facilidade. Ele perguntou se o menino já tinha contrato e quase foi expulso do estádio. Esse garoto tinha 17 anos, e Paolo sabia que em breve seria famoso no mundo todo. O nome dele? Antoine Griezmann. Roberto perguntou se Paolo estava dizendo que sentia o mesmo com Jan. Ele respondeu que sim, porque Jan tinha algo especial, instinto. E era isso que diferenciava os gênios. O diretor concluiu que o tempo diria se o contrato era exagerado ou não. Mais tarde, no restaurante, o pai de Jan agradeceu ao agente pela ajuda. Ele respondeu que só fazia o trabalho dele e que finalmente estavam reconhecendo o valor do garoto. Jan, no entanto, se decepcionou um pouco, já que o agente parecia bem submisso na reunião, apesar de antes ter dito que dominaria a negociação. Mesmo assim, Jan ficou chocado ao ver a cifra. 4.000 euros por semana, mais de 20 vezes o que ganhava antes. Nem Bruno tinha conseguido algo assim. Ele começou a duvidar se não estavam superestimando seu valor. Seus pensamentos foram interrompidos pelo agente, que disse que aquele valor mostrava que o clube não queria que ele fosse para outro time. Por isso, era melhor não discutir e aceitar logo. Mesmo com dúvidas, Jan decidiu assinar. O acordo foi fechado com sucesso. No restaurante, os adultos discutiram sobre quem pagaria a conta. Impaciente, Jan disse que ele mesmo pagaria, afinal agora era um deus, e pagar a conta não era nada. No dia seguinte, percebeu que se chamar de Deus não tinha sido boa ideia. A pressão de ter tanta gente olhando e falando com ele era demais. Voltando algumas horas, Jan chegou à escola nervoso, até mais do que antes de um jogo contra o Napoli. Ele não tinha boas lembranças das escolas anteriores. Sempre foi tímido, e com a barreira da língua ficava ainda mais isolado. Além disso, sofria bullying de colegas, até mesmo do próprio time, e os mais velhos nunca faziam nada. Por isso não se sentia bem na escola, mas precisava terminar um ano para conseguir a certificação obrigatória.
Ele não contou nada disso para Kim Yi-woo, para não revelar sua história. Pediu apenas transferência para uma escola próxima e decidiu aguentar até se formar. Pensou consigo mesmo. Agora ganho mais de 4.000 por semana. Não vou me intimidar com colegas de escola. Mas ao abrir a porta da sala, sentiu a pressão dos olhares. Logo, uma garota o reconheceu como jogador da Fiorentina. Todos se aproximaram pedindo autógrafos e fazendo perguntas. Enquanto assinava camisetas, ele achou estranho estar naquela situação, mas entendeu. Afinal, os jovens acompanhavam jogos juvenis, já que não podiam pagar a Série A. O mais chato eram os pedidos de fotos. Uma garota se aproximou, disse que ele era bonito e pediu seu número. Ele se desculpou dizendo que não tinha celular porque estava focado apenas no futebol e não queria complicações. No fim do dia, estava exausto, mas agradeceu pelo bom tratamento que recebeu no primeiro dia. Quando alguns colegas o convidaram para sair, ele recusou porque tinha treino. Eles entenderam e desejaram sorte. No caminho para casa, pensou em como tinha sido o primeiro dia de Kim Yi-woo, que também começara as aulas naquele dia. Pegou o celular e viu várias mensagens dela. Respondeu dizendo que seu dia tinha sido bom, até com pedidos de autógrafo. Ela respondeu de forma sarcástica, mas ele não ligou e foi logo para o treino. Dias depois, chegou uma partida importante. O treinador Tony pediu máxima concentração e disse que Jan comandaria o ataque. Era o clássico contra o Bologna, um rival histórico da Fiorentina. Jan não entendia muito sobre rivalidades, mas sabia que precisava dar o máximo e não decepcionar a confiança que tinham nele, nem a torcida que vibrava mais que nunca. Nervoso, ele procurou Yi-woo na arquibancada. Quando a encontrou, ficou apavorado, porque ela tinha uma expressão que o fez tremer e se perguntar o que estava acontecendo. Pouco antes do time entrar em campo, Kim Yi-woo ficou um pouco irritada com a quantidade de gente no estádio. Se tivesse chegado mais tarde, provavelmente não teria conseguido ingresso. Além disso, aquelas garotas a incomodavam demais. Mesmo sem entender tudo o que diziam, ela sabia que falavam sem parar sobre Jan, e pelo jeito delas, estavam completamente apaixonadas por ele. Com raiva, se perguntava o que ele estava fazendo naquela escola. Apesar de dizer que estava feliz por ele se adaptar tão bem, no fundo não se sentia totalmente bem com isso. Por algum motivo estranho, estava muito irritada naquele momento. Voltando ao jogo, Jan puxou o primeiro ataque com eficiência, deixou o marcador para trás, e quando outro adversário apareceu, passou a bola. Bruno recebeu de calcanhar, devolveu rápido, e assim chegaram ao terço final do campo. Jan percebeu que Eno estava bem posicionado e cruzou com precisão. O zagueiro conseguiu se antecipar e fechou o espaço. Mas Jan improvisou, pegou a bola de volta e chutou forte, marcando o primeiro gol. As garotas da escola vibraram com o lance, mas Kim continuava incomodada. Os companheiros de Jan o parabenizaram, mas ele só conseguia pensar em Yi-woo. Ao vê-la, comemorou apontando para ela, o que fez uma loira acreditar que a homenagem era para ela. Kim, por outro lado, sabia exatamente para quem era o gesto, e sorriu satisfeita. Com o gol cedo, Jan se sentiu mais confiante, sem tanto medo de errar. Ainda mais quando percebeu que alguns colegas da escola realmente foram vê-lo jogar. Isso lhe deu ainda mais motivação. Cheio de energia, foi pressionar o adversário, mas acabou levando um forte golpe no corpo e caiu no chão. Se levantou pensando se aquilo era coincidência ou se o rival tinha feito de propósito. Pouco depois, levou uma entrada dura e caiu de novo. O juiz, em vez de dar cartão, apenas chamou a atenção do adversário, o que irritou o time. Ficava claro que o árbitro seria mais permissivo do que o normal, e os técnicos sabiam que precisariam se adaptar a isso. O jogo ficou cada vez mais intenso e físico. A pressão adversária obrigava o time de Jian a recuar, o que aumentava os erros. Mesmo assim, ele sabia que precisavam manter a calma. Percebeu então que não tinha o físico para jogar no mesmo ritmo dos rivais, mas pensou em outra saída. Pediu a bola no meio-campo, girou rápido e, com frieza, driblou o marcador. Seus companheiros avançaram instintivamente. Ele armou a jogada com Bruno, que o viu correr em velocidade pela esquerda, e lançou um passe em profundidade. Jian disputou na corrida contra o lateral adversário. Quando parecia que seria derrubado, fez uma pausa inesperada e conseguiu ganhar a bola. Avançou e cruzou rasteiro para a área. Eno acompanhou e marcou o segundo gol da Fiorentina. O capitão abraçou Jan e foram comemorar com a torcida. Na arquibancada,
Um homem disfarçado comentou que o garoto era muito interessante. Seu assistente pediu para irem embora rápido, pois se descobrissem quem ele era, haveria confusão. Logo se revelou que aquele homem era Dusan Vlahovic, atacante da Fiorentina na Série A. No dia seguinte, o pai de Gian entregou a ele uma conta bancária para administrar seu próprio dinheiro. No começo ele recusou, mas acabou aceitando. Pensou que só estava preparado para essa responsabilidade porque vinha jogando bem. Ainda assim, não entendia por que no jogo anterior os técnicos não o elogiaram tanto. Deixou isso de lado e resolveu aproveitar. Seu pai perguntou o que queria comer, e Gian sugeriu saírem para jantar fora, o que deixou o pai meio magoado de brincadeira, já que era um jeito de dizer que não gostava da comida dele. No fim, riram juntos e decidiram chamar Kim e Gu também, como forma de agradecimento. Depois do jantar, Kim comentou que ele estava muito popular no jogo contra o Bolonha, já que todas as garotas gritavam quando ele pegava na bola. Gian perguntou se ela falava sério, e ela respondeu de forma irônica que sim, que elas até olhavam com olhinhos de coração. Ele percebeu o tom ciumento e disse que o gesto da comemoração foi para ela, não para as outras. Kim ficou surpresa, desviou o olhar para não mostrar que estava corada e fingiu estar brava, chamando-o de bobo. Gian apenas riu e disse que era bom saber que ela continuava a mesma de sempre. Mais tarde, enquanto voltavam para casa, perceberam que o pai de Gian tinha ficado para trás, olhando uma vitrine de material de golfe com brilho nos olhos. Gian decidiu presenteá-lo. O pai tentou reclamar do gasto, mas Gian disse que valia a pena gastar com quem ama. Ele ficou emocionado, mostrou o presente para todos e começou a usar imediatamente. Kim também agradeceu, mas disse que talvez tivessem exagerado nos pedidos. Gian respondeu que não se preocupasse, porque devia muito a ela. Quando estavam num restaurante, alguém se aproximou educadamente e pediu um autógrafo para Gian. Todos ficaram surpresos, mas ele, sem pensar muito, aceitou na hora. O senhor concorda com a cabeça e, do nada, abre a camisa mostrando que é fã da Fiorentina. Ele conta que acompanha muitos jogos das categorias de base e que viu o protagonista jogar no dia anterior. Por isso, seria uma honra receber sua assinatura em uma camisa. O protagonista não entende nada do que está acontecendo, mas não recusa. O homem coloca na mesa uma camiseta cheia de assinaturas. Ele explica que a tem desde os anos 80, com autógrafos de várias lendas, como Roberto Baggio. Gian reconhece alguns nomes, mas quem fica realmente impressionado é o pai dele, que não acredita no que vê. O senhor continua dizendo que o futebol sempre foi sua paixão e aquela coleção é seu bem mais precioso. Para ele, seria muito especial ter a assinatura de um jovem talentoso como Gian. O protagonista tenta recusar, com medo de estragar algo tão valioso. Mas o senhor insiste dizendo que, se ele assinar hoje, a camiseta se tornará ainda mais importante. Gian não acredita muito nisso, mas o homem garante que, talvez não agora, mas um dia ele terá orgulho dessa assinatura. Com essas palavras, Gian não consegue dizer não, e assina. O senhor se despede agradecendo. Kim Yi-woo comenta como o homem foi educado e gentil, até com uma aura meio misteriosa. Gian, sorrindo, pensa consigo mesmo que espera chegar tão longe quanto aqueles nomes que já estavam na camiseta. Enquanto isso, em outro lugar, os treinadores Luca e Tony discutem se colocam ou não Gian como titular no próximo jogo, já que o adversário é a Juventus, o antigo time do protagonista. Mostram então como era o tratamento que ele recebia lá. Os colegas se aproveitavam do fato de que ele não entendia o idioma para insultá-lo e intimidá-lo física e psicologicamente. Nesse momento, ele recebe uma mensagem de sua amiga, dizendo que acabou de sair da aula e soube que ele jogaria contra a Juventus. Ela pede que não chore antes da partida, e manda uma foto usando a roupa que ele havia dado, incentivando-o a dar o melhor. Gian fica envergonhado, mas animado e responde que não vai chorar e vai acabar com todos. Logo se arrepende do que escreveu, mas ela já tinha respondido. O treinador percebe e pergunta se ele está bem. Gian responde confiante que pretende fazer um bom jogo. Ao sair do vestiário, ele nota que a energia da equipe está diferente, provavelmente porque vão enfrentar o líder da tabela. Se vencerem, assumem a liderança. Esse clássico é importante não só para ele, mas para todos. De repente, alguém chama Gian pelo nome completo. Ele reconhece a voz. É o antigo rival que o atormentava. O cara, arrogante, diz que não esperava ver o covarde de volta
que achava que ele já tinha desistido do futebol, e provoca dizendo que estar na fraca Fiorentina é quase o mesmo que desistir. Gian fica furioso, mas tenta se controlar. Quando o rival ameaça destruí-lo em campo, leva uma bolada na cabeça. O capitão da Fiorentina pede desculpas, dizendo que estava passando para Young, mas Gian se atravessou. O capitão o puxa pelo braço e anuncia em voz alta que o massacre futebolístico está para começar. O rival não gosta nada da provocação e promete quebrar todos em campo. Gian agradece ao capitão, que responde que não precisa agradecer, porque se alguém mexe com ele, mexe com o time todo. Bruno reforça dizendo que agora ele tem uma equipe que o apoia. É hora de mostrar força juntos. Antes do início, o treinador muda a formação e pede que os atacantes ajudem na defesa para segurar os ataques da Juventus. O jogo começa e, para surpresa geral, Jean parte para o ataque sozinho. O rival acha impossível ele avançar assim, mas os treinadores aprovam. Pegar o adversário de surpresa também faz parte do plano. Jean passa fácil pelo primeiro marcador e finge um chute para enganar o segundo. Seus companheiros se posicionam bem e a torcida vibra. Ele avança até arriscar um chute que explode no travessão e sai. Os colegas lamentam, mas o parabenizam pela coragem. O rival fica incomodado e não entende como ele joga tão bem. A Juventus assume a posse, mas a Fiorentina, bem posicionada, consegue segurar e contra-atacar quando pode. Durante 20 minutos o jogo é muito disputado. Os treinadores comentam que cedo ou tarde alguém perderia a concentração, e de fato quem começa a se desesperar é a Juventus, que avança demais sem perceber o risco. Jean, atento, espera a chance. O camisa 14 da Juventus faz um passe lento e ele pressiona junto com o time. Não consegue tomar a bola de imediato, mas força o rival a errar. Bruno recupera a bola e passa para Jean, que protege do zagueiro grandalhão. Ele tenta avançar, mas é desarmado com um carrinho limpo. Ainda caindo, consegue impedir o adversário de afastar a bola e se levanta rápido para finalizar. O chute não é forte, mas entra, já que estava perto da área. Jean olha para o árbitro, que confirma o gol. Ele comemora com gritos e os companheiros correm para abraçá-lo. A Fiorentina abre 1-0. O rival, irritado, admite que Jean melhorou muito. O protagonista responde que apenas cresceu, já que antes era muito pequeno para enfrentá-lo. O gol muda o clima. A Juventus se sente injustiçada por ter dominado tanto tempo e ainda assim estar atrás no placar. O árbitro tenta acalmar, mas o jogo fica cada vez mais quente. Jean pensa que precisa manter a calma ou o controle se perderá. Voltando ao jogo, toda vez que o protagonista pegava na bola, alguém do time adversário corria rápido para marcá-lo. Com medo de ser derrubado, ele sempre acabava passando a bola. O garoto admite que tem medo, mas lembra que prometeu a Igu que não ia se deixar intimidar. Então decide que é hora de mostrar do que é capaz. Com toda a atenção no jogo, começa a fazer passes bonitos e se posicionar melhor para avançar. Quando era cercado, os colegas logo o ajudavam, bloqueando os adversários e abrindo espaço. O primeiro tempo foi difícil, mas ele correu feliz e aproveitou cada segundo como nunca. No intervalo, o treinador anima o time a continuar dando tudo. Logo depois, avisa Tony que está na hora de falar com o diretor Vincenzo. Diz que o futuro da Fiorentina está em jogo e precisam levar o garoto o quanto antes. Tony pede calma, lembrando que o jogo ainda não acabou, mas por dentro reconhece que ele tem razão. Parece que, finalmente, o garoto aprendeu a aproveitar o futebol, não como uma promessa cheia de pressão, mas como alguém da sua idade. Em outro lugar, o novo diretor da base da Juventus, Lothar Matthäus, pede ao assistente informações sobre o número 20 da Fiorentina. O assistente, envergonhado, explica que ainda é novo na Itália e não conhece bem os movimentos, mas aquele menino tinha acabado de ser dispensado do clube. Lothar, chocado, pergunta o motivo. Respondem apenas que foi por falta de adaptação. Insatisfeito com a resposta, ele pede mais detalhes. Pouco depois, outro dirigente comenta que achava que o time já estava mal, mas ao descobrir que deixaram escapar um talento assim, confirma que mudanças urgentes são necessárias. Também entende por que o time principal não aproveita jogadores da base e só faz contratações ruins. Decide que sua primeira ação será demitir todos que não perceberam o talento daquele garoto e depois montar o melhor elenco possível. De volta ao jogo, já se passaram 20 minutos do segundo tempo. O placar ainda está 0-0 e o protagonista está cansado. O treinador Luca pergunta por gestos se ele quer ser substituído, mas o garoto responde que não, porque hoje quer jogar até o fim.
Talvez seja pela vontade de superar o antigo clube, mas ele está se sentindo ótimo. Além disso, tinha prometido a Igu que iria destruí-los, e é isso que vai fazer. No fim, a Fiorentina vence por 1-0. Para Can, a vitória é muito especial, porque finalmente conseguiu fechar esse ciclo. Sem pensar duas vezes, corre para abraçar seus treinadores, agradecendo por tudo que fizeram por ele. À noite, voltando a Florença, vemos Tony enviando uma mensagem dizendo que agora Vincenzo terá que lhe agradecer. 2 dias depois, Kim Yi-woo olha o celular e reclama que Can ainda não respondeu suas mensagens, mesmo já sendo tarde. Diz que isso é falta de consideração, ainda mais porque ela é sua única amiga. Depois lembra das outras garotas e começa a pensar que talvez não seja mais a única. Mas também acha que ele não pode deixá-la tanto tempo sem resposta. Nesse momento chega uma notificação. Uma mensagem de Can. Não era qualquer mensagem. Era um convite para sair no dia seguinte. No dia marcado, eles aparecem juntos nas portas do estádio Artemio Franchi, casa do time principal da Fiorentina. A garota pergunta por que ele não foi com os amigos da escola. Ele responde que não se sente à vontade com eles e não queria vir sozinho. Ela o provoca. Então me chamou só porque não tinha ninguém? Ele explica que não. Chamou porque gosta de estar com ela. Isso a convence e ela se joga em cima dele chamando-o de meu bebê. Can, meio sem jeito, pede que a solte. Ela obedece e pergunta se não tinha treino. Ele explica que sim, mas que o treinador tinha lhe dado uma tarefa diferente: assistir ao jogo. Um dia antes, Tony tinha dito a ele para não ir ao treino e assistir à partida. O garoto perguntou por quê, e Tony respondeu que era para descansar e também analisar como joga o time principal, tirando suas próprias conclusões. Ainda lhe entregou 2 ingressos e disse em tom sério que era para levar a namorada. Can, sem jeito, percebeu que o treinador tinha entendido tudo errado, mas não conseguiu explicar. No estádio, ao chegarem, percebem que a fila está enorme. Mas acabam entrando sem esperar, graças aos ingressos especiais. Can diz que é porque em breve vai jogar ali, e que é ilógico fazer um jogador ficar em fila. A garota o acha arrogante, mas concorda, e pede para apressarem o passo. Quando entram e veem o ambiente, ficam impressionados. Ela pergunta se ele realmente acredita que um dia vai jogar naquele campo. Ele responde que sim. Ela, rindo, avisa para ele não chorar na frente de tanta gente. Ele se irrita, mas admite para si mesmo que a pressão seria enorme, embora ainda esteja longe de passar por isso. Durante o jogo, no fim do primeiro tempo, os torcedores começam a reclamar porque o time não consegue marcar, mesmo sendo uma partida considerada fácil. Kim Yi-woo, sem entender muito, pergunta o que está acontecendo. Can explica que o problema é a falta de criatividade. O time ataca sempre da mesma forma, e a defesa já percebeu. No segundo tempo, um amigo dele cruza a bola, e de surpresa, sai o primeiro gol. O estádio explode em gritos e festa. Kim comenta como o público agora aplaude quem antes vaiava. Can pensa em como seria se um dia fosse o seu nome gritado ali. Pergunta a Igu como ela se sentiria. Ela responde que ficaria muito orgulhosa, já que foi quem sempre esteve ao lado dele. Brinca ainda que o nome certo a ser gritado seria o dela. Logo depois, Can vê seu ex-companheiro Dino sofrer uma falta dura e se revolta, pedindo cartão vermelho para o adversário. Igu se surpreende ao saber que ele era do mesmo time juvenil que Can, e comenta como é incrível já estar jogando na primeira divisão. Can admite que ela tem razão, mas explica que o time principal está sem opções e precisa apostar nos jovens. Kim conclui que Gino é um gênio, talvez até mais que ele, já que só tem 1 ano a mais e já está na elite. O comentário deixa Can irritado, e ele retruca dizendo que em 1 ano pode estar muito mais longe. Eles se preparam para cobrar a falta. Com um chute forte, o batedor fez a bola explodir no travessão, e como ela ainda estava em jogo, o mesmo jogador cabeceou e marcou um golaço, completando um lindo doblete que fez o estádio tremer. Mais tarde, a caminho da casa da garota, ela agradeceu ao protagonista pelo encontro, disse que tinha se divertido muito. Ele ficou feliz em ouvir isso e comentou que achava que o jogo tinha sido ruim. Ela respondeu que não ligava, o importante era que tinham vencido. Ao chegar, o garoto se despediu e mandou ela não ficar acordada até tarde, porque no dia seguinte tinha aula. Isso a irritou, mas ela não disse nada, só ficou olhando ele ir embora. Então gritou seu nome, ele se virou, e ela sorriu dizendo que tinha gostado muito da saída. Ele ficou sem palavras, apenas sorriu e desejou boa noite.
No dia seguinte, no clube, o treinador perguntou a Jan como tinha sido. Ele respondeu que estava bem, mas Tony não queria saber do encontro, e sim da opinião dele sobre o jogo. O garoto, um pouco sem graça, falou com sinceridade que achava o time muito previsível e sem criatividade. Para não parecer arrogante, completou dizendo que era fácil falar de fora, mas Tony concordou. Disse que era exatamente o que todos já tinham notado, inclusive o técnico Vincenzo. As táticas podiam mudar, mas sem jogadores criativos não havia muito o que fazer. Então, Tony perguntou se Jan achava que poderia mudar algo no time principal. O garoto ficou assustado. Achava uma loucura. Mas Tony acreditava que ele era o jogador criativo que precisavam. Vendo a reação do jovem, Vincenzo tentou aliviar dizendo que não queria colocá-lo imediatamente no time, só sugeria que ele pensasse nisso. Assim, Jan se acalmou e disse que gostaria de tentar, mesmo achando que não renderia tão bem em um jogo daquele nível. O técnico respondeu que isso já era suficiente, que era normal se sentir pressionado, mas ninguém criticaria um jovem que desse o seu melhor. Pelo contrário, todos apoiariam. Motivado, o garoto prometeu não hesitar se tivesse a chance. Quando saiu da sala, Tony logo ligou para Vincenzo pedindo uma reunião naquela semana. Dias depois, chegou o jogo entre Fiorentina e Modena. Jan contou que desde aquela conversa vinha se sentindo mais observado. Também admitiu que foi por causa de Kim Yi-woo, que disse a Tony que queria estar no time principal. Só de imaginar todos gritando seu nome e ela assistindo já ficava animado. Mas decidiu não pensar só nela. Reconheceu que também estava treinando duro e jogando bem. Naquele mesmo dia, à tarde, Tony chegou ao centro de treinamento do time principal, junto com Vincenzo. O técnico, em tom de brincadeira, disse para Tony não se esforçar tanto porque já estava ficando careca. Depois, Tony perguntou como ele conseguia ficar tranquilo mesmo com os torcedores criticando tanto. Vincenzo respondeu que já estava acostumado. Prestar atenção nisso não mudaria nada. Em seguida, Tony quis saber se havia chance de receberem mais verba no inverno. Vincenzo disse que não acreditava. E ainda poderiam perder Dusan. Perguntou também como estava o time juvenil. Tony respondeu de forma provocativa, dizendo que estava melhor que o time principal. Isso incomodou Vincenzo, mas ele disfarçou. Vincenzo reclamou que o time só ganhava por sorte, faltava criatividade e, para piorar, Dusan não queria renovar o contrato. Tony pensou consigo mesmo que era natural, já que ele jogava praticamente sozinho. O treinador comentou que, sem reforços, era certo que perderiam o craque. Tony então sugeriu que havia um jogador criativo na base que podia mudar isso. Vincenzo retrucou que confiar o time a um garoto de 16 anos era arriscado. Mas Tony insistiu que se o aproveitassem agora, até o fim da temporada já poderiam ter um titular importante. Vincenzo disse que consideraria, mas queria ver algo realmente interessante. Tony perguntou se ele não tinha visto os vídeos que enviara. Vincenzo, meio sem graça, disse que não, estava ocupado, mas que o avaliaria em campo na segunda-feira. A propósito, o último jogo de Jan terminou 7-1 para a Fiorentina, com 2 gols e uma assistência dele antes de ser substituído no fim do primeiro tempo. Quando chegou o dia marcado, o treinador Luca esperava por Jan do lado de fora. Disse que ele treinaria em outro lugar. Jan não entendeu, mas não podia recusar. Quando percebeu, estava no centro de treinamento do time principal. Ao ver jogadores que só conhecia da TV, inclusive a estrela Dusan Vlahovic, ficou impressionado. Vincenzo o recebeu bem e disse que seria só um treino normal, mandando ele se trocar e aquecer. Jan achou o treinador simpático, mas mudou de ideia ao vê-lo gritar com os outros jogadores. Ele entendeu que era a chance de mostrar o valor do time juvenil e se convenceu de que precisava dar o máximo. Vincenzo passou as instruções, e quando o garoto respondeu que tinha entendido, ficou surpreso, já que geralmente seus atletas não compreendiam de primeira. No treino, Jan acabou ficando no lado de Dusan. Apesar da pressão, não parava de olhar em volta para entender o movimento de todos. Quando recebeu a bola, dominou com facilidade. Vincenzo gostou de ver que ele analisava o entorno, mas comentou que só imitar os outros não adiantaria. Então Dusan começou a se mover de forma inesperada. Jan avançou, e quando o marcador foi atrás de Dusan, ele pediu a bola. O garoto passou sem hesitar. Dusan devolveu de primeira, e Jan deu um passe perfeito, cortando a linha de impedimento. O craque chutou de esquerda e fez o gol. Vincenzo ficou chocado com a rapidez com que Jan se entendeu com Dusan.
Luca, satisfeito, disse que ainda não tinham visto nada. Logo depois, Jan começou a encarar os jogadores do time principal de igual para igual, superando-os e criando chances quando o jogo travava. O garoto é claramente a mente criativa do time. Seus passes são tão precisos que o atacante só precisa receber e finalizar. O treinador comenta que, finalmente, alguém está resolvendo problemas que sempre ficaram em aberto, e decide ligar para Tony pedindo que promovam Jan de uma vez. No fim do treino, o garoto está mais cansado que o normal, e admite que treinar com o time principal exige muito mais, mas espera ter ido bem. Na ligação, Tony nega a promoção, dizendo que é cedo demais, e que ainda há coisas para ensinar. Vincenzo não entende, mas não consegue convencê-lo. Enquanto isso, Jan é surpreendido por uma grande estrela. Dusan Vlahovic, que o encara com seriedade. O jovem acha que errou em campo, mas, para sua surpresa, Vlahovic diz que gostaria que Jan tivesse nascido 2 anos antes, pois já teriam ganho a Champions juntos. Antes de ir embora, elogia sua atuação e pede que suba logo para o time principal, deixando Jan sem reação. O treinador Luca aparece e diz que Jan conseguiu algo grande: ser elogiado por um craque. Ele explica que Vlahovic, apesar de parecer só um atacante físico, tem como pontos fortes o movimento e a conexão em campo. Jan, envergonhado, responde que não fez nada demais, já que um jogador tão bom transforma qualquer passe em gol. Luca o elogia e pede que se sinta orgulhoso. Em seguida, Vincenzo chama Jan e começa a analisá-lo fisicamente, perguntando peso e altura. O garoto diz 63 kg e 1,70 m, mas avisa que isso é de 2 meses atrás. O técnico confirma os dados e percebe que Tony havia mentido, ou que Jan ainda está crescendo. Decide não forçar o garoto para evitar lesões. Mesmo assim, anuncia que ele terá uma dieta especial e treinará com os 2 times. Jan fica animado com a ideia, principalmente quando ouve falar de comida. Em casa tenta cozinhar, mas queima o prato. Sua amiga Igu aparece correndo descalça depois que ele falou de incêndio no telefone, achando que era algo sério. Irritada, ela o repreende, mas acaba ajudando. Quando descobre que era apenas sua primeira tentativa de cozinhar, ri e se orgulha de mostrar que cozinhar não é fácil. Mais tarde, ela descobre que ele está treinando também com o time principal e se empolga, assumindo que cuidará da alimentação dele. Em pouco tempo já prepara refeições para Jan, que se surpreende com o capricho. No treino seguinte, Vincenzo repara na comida e brinca dizendo que a namorada dele preparou. Jan nega, dizendo que é só amiga, mas fica sem graça. Enquanto almoça, recebe uma ligação de Tony, mas Vincenzo pega o celular e desliga, dizendo que não é certo incomodar o garoto. Tony se irrita e insiste, mas Vincenzo recusa as chamadas. Jan percebe que é para lembrá-lo do jogo do fim de semana contra o Parma. Apesar da forte defesa do adversário, Jan consegue marcar 3 gols, seu primeiro hat-trick na Itália. Tony o substitui no intervalo, elogia e revela que ele será relacionado para o próximo jogo da Série A. No dia da partida, Jan está no banco, nervoso por estar com o time principal. O estádio está lotado, e seu pai e Igu estão na arquibancada assistindo. O time começa mal, repetindo jogadas previsíveis e sendo vaiado, mesmo depois de marcar 2 gols. A torcida não se convence. De repente, Vincenzo chama Jan. O garoto vai estrear. O treinador o abraça e diz apenas: entre e faça o que quiser. Ansioso, Jan promete seguir a ordem ao pé da letra. Bom, pessoal, isso é tudo por hoje. Espero que tenham gostado desta história tanto quanto eu. Obrigada por chegarem até aqui. Já sabe, deixem um like, comentem e se inscrevam para receber a continuação, e se ainda estiverem com fome de mais conteúdo, recomendo estes 2 vídeos que aparecem na tela e que vocês provavelmente ainda não viram. Escolham o que gostarem para continuar curtindo.